Hey, gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou te mostrar aqui como que você cria dreads visionários, dreads de alto nível, dreads leves. Por que que o dread tem que ser leve? Para te proporcionar mais facilidade no seu dia a dia, né? Afinal de contas, quem é que gosta de usar alguma coisa na cabeça que tá muito pesado, que tá incomodando, que dá dor de cabeça? Acho que ninguém gosta, né? Então, foi pensando nisso e na experiência que eu tive também no passado, que hoje em dia eu crio dreads leves, né? Ó, e aqui eu tô até criando os meus próprios dreads. E aí resolvi aqui dividir com vocês, né? Compartilhar esse momento e já aproveitar para te dar também todas as dicas que eu puder, todo esse conteúdo aqui referente à criação de dreads leves, tá bom? Então hoje a gente vai ver tudo isso. Gente, e agora eu tô criando o meu próprio conjunto, né? Como eu falei pra vocês. Porque já faz uns meses que eu tô sem dread. E tudo bem, porque eu gosto mesmo de ter essa liberdade, de ter tempos que eu tô com dread, tempos que eu tô sem dread. Isso que é o legal de você poder criar essa arte, né? Porque você pode inovar cada vez mais. E, inclusive, é por isso que eu tô criando um conjunto novo, porque eu tenho essas possibilidades, né? Como sou eu mesma que crio, né? Como eu sou a criadora, então eu posso criar conjuntos da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, e isso é muito legal, isso é bom demais. Então, antigamente, né, quando eu tinha os meus primeiros dreads, não era assim, na verdade. O que que acontecia? Eu tinha os dreads fixos na minha cabeça, todos feitos com cabelo humano, então, eles, além deles serem fixos no meu cabelo, para eu poder mudar, tirar alguma coisa desse tipo, já não era possível. Porque eu precisava cortar o cabelo, tirar aquelas extensões. Teve o tempo lá que eu fiz várias manutenções, várias reformas nos meus dreads, né? Mas assim, são processos longos que eu passei. Justamente por ele não ser na técnica que eu uso hoje em dia pra mim, tá bom? Que pra mim me facilita bastante a vida, que é exatamente essa técnica do trançado, que é a técnica do removível, que eu uso hoje em dia, tá? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de estar sempre mudando, sempre inovando, sempre não tendo muito apego, né, com as coisas. E nessa época que eu tinha os dreads fixos, eu tinha um certo apego com eles. E isso, de certa forma, não me fazia muito bem, sabe? Porque como os dreads, eu tinha uma certa dificuldade para lidar no dia a dia com eles, né? Por mais que eu amassem eles, que eles fossem lindos, maravilhosos, eu tinha um pouco de dificuldade para lidar no dia a dia por essas questões que eu falei aqui para vocês, né? Que eram dreads mais pesados, por ser de fibra humana. Eles eram dreads que precisavam de constantes manutenções, então eu tinha muito trabalho para cuidar deles, né? E aí foi através dessa experiência que eu tive lá no passado que eu comecei a pensar, falei, nossa, gente, tem que ter alguma coisa que eu consiga fazer para eu continuar tendo dread, mas sem ficar tão presa, sem ficar com esse apego, né, com eles, né? O que que eu poderia fazer para melhorar essa situação, né? E foi em alguns momentos, assim, da minha vida que eu resolvi começar a procurar por soluções, né? Procurar a ver como que eu faria pra ter dread sem ficar presa nos dreads, né? Pra ter essa liberdade que eu gosto de ter hoje em dia. Então, foi pesquisando bastante por dread makers do mundo inteiro, né? E aí eu comecei a perceber que tinham fibras que eram diferentes das que eu usava, né? Quando eu trabalhava lá com os dreads de cabelo humano. Eu percebi que tinham técnicas que eram feitas que eram diferentes da minha também. E aí eu comecei a ficar muito antenada com essas outras propostas, né? Eu vendo esses dread makers de sucesso do mundo afora, né? E isso foi me trazendo muita vontade de poder inovar também. Fora que aqui no Brasil também a gente não via muito dessas coisas, né? A gente estava muito acostumado a trabalhar somente com os dreads raiz mesmo, né? Que são os dreads de fibra humana, que é aquela coisa mais enraizada mesmo na cabeça. Mas, o que eu sempre pensei, né, em relação aos dreads? Os dreads, ele é uma arte milenar. Então, assim, tudo bem você tá inovando essa arte, porque há quantos milênios, quantos anos já faz que existe os dreads, entendeu? O que vale realmente você ter os dreads ali é todo o princípio que o dread traz
por detrás, né? Toda essa energia que traz os dreads, que é essa energia de você se firmar na vida, se firmar em propósitos, que é essa energia da paz, a energia do amor que envolve todo o dread. Então, para e pensa aí. Quando você pensa em dread, qual é o sentimento que te traz? Pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, para mim, me traz exatamente esses tipos de sentimentos de paz, de amor, me traz muita conexão, muita energia da Mãe Terra também, me traz bastante firmamento de propósitos, enraizamento, sabe? E por mais que a gente às vezes não veja, mas toda pessoa que tá ali mexendo com os dreads, que tá ou trabalhando com os dreads, ou que tá colocando os dreads na cabeça, rola toda uma energia ali por trás, sabe? O que acontece? Sempre tem alguma coisa, algum propósito de vida sendo mudado nessa pessoa, sempre tem alguma transformação acontecendo. Então isso é muito lindo, que traz, é isso que traz todos esses princípios dos dreads, né? E foi isso que eu sempre acreditei. Então, gente, isso dá pra gente escalar em níveis, né? Porque, por exemplo, você tem um nível de quando você coloca os dreads no seu cabelo pela primeira vez. Isso te traz toda uma energia, né? E também tem o nível de quando você aplica os dreads na cabeça de alguém, também tem uma outra energia. E também tem o nível quando você cria uma extensão para alguém e envia ela para outro lugar, né? Então isso também tem uma outra energia, um outro nível, né? Então, essa é a coisa mais gostosa que tem de você poder trabalhar com a arte dos dreads, né? De você poder estar envolvido com os dreads ou ter os dreads, né? Tanto faz. Então vamos lá, gente. Vou te mostrar aqui um pouquinho dessa criação que eu tô fazendo, né? Que são os meus dreads. Então, aqui eu deixei algumas partes, a parte das raízes já prontas, né? Então, as raízes aqui eu optei por fazer mais ou menos da cor do tom do meu cabelo, né? Que é a cor de castanho. Então, eu deixei aqui feito essa parte, que é a primeira parte. E agora, eu tô entrando com uma transição de cores, né? Que aí eu tô usando um degradê aqui bem suave para um loiro mais escuro, né? Um loiro mel, assim, mais ou menos, né? Então, você vê, ó, que bonitinho esse degradê aqui que eu tô fazendo, olha. Fica super perfeitinho, viu, gente? Isso que é muito legal também de você poder trabalhar com esses tipos de fibra que eu trabalho hoje em dia, tá? Hoje em dia eu trabalho com esses tipos de fibra, né? Então, ela te traz essa liberdade também para criar, porque você pode criar a cor que você quiser, a forma que você quiser, né? Então, só para você ter uma ideia aqui do que eu tô fazendo aqui, né? A gente compra as cores já, os pacotes, a gente já compra com as cores certas que a gente quer usar. E ainda tem um segredinho que dá pra você fazer também, que é muito legal, que é o que eu fiz aqui. Então, essa mecha aqui de cabelo, você tá vendo que ela tá com tipo umas luzes? Olha que lindo que tá essa cor, tá vendo? Exatamente essa cor aqui que eu tô fazendo as pontas dos meus dreads, né? Tô puxando um californiano pra esse tom aqui de cor. O que eu fiz aqui pra chegar nesse tom? Aqui eu usei duas cores de cabelo. Eu usei um loiro mel e usei um loiro claro. E mesclei essas duas cores. Por isso que chegou aqui nesse tom, que ficou bem natural, gente, porque parece umas luzes, tá vendo? Isso daqui fica show nos dreads, fica muito legal mesmo. Então, esse daqui já é um ponto bem legal que dá pra você criar, que dá pra você fazer. Você pode misturar cores coloridas, por exemplo, sei lá, tá? Um azul escuro com um azul claro, um rosa pink com um rosa mais clarinho, enfim, você vai criando ali cores pra você poder mesclar, né? Isso é bem legal de fazer, tá bom? Então, é assim que tá ficando os dreads que eu tô fazendo, ó. Né? Você vê que tem tô deixando as pontas dele bem longas, porque eu gosto das pontas super longas assim e abertas, tá bom? É do meu agrado, né? Então, por isso estou fazendo assim. E você vê que eu acabei de criar esse dread, tá bom, gente? Ele ainda passa por um processo de finalização, de acabamento. Porém, você já consegue notar como ele é levinho, olha. Conforme eu vou passando o dedo assim, tá vendo como ele tem uma leveza bem sutil? Tá vendo? É bem diferente, às vezes, de alguns dreads que a gente acaba vendo, que a gente vê que tem já um aspecto de dread pesado, né? Então, o bom de você poder criar essas extensões visionárias
É exatamente isso, olha essa leveza que tem, tá vendo? Então isso daqui, o que que te proporciona? Te proporciona muita facilidade para usar no dia a dia. Por quê? Além de ser super leve na cabeça, é muito bom para você poder dormir, porque não incomoda, né? Você tá aqui com um dread, ele tem um aspecto que eu falo às vezes que é fofinho, tá vendo? Então, conforme você deita no travesseiro, você pode encostar a cabeça tranquilo, porque não vai te machucar, não vai te incomodar, porque ele é fofinho, sabe? E eu lembro às vezes, quando eu tinha lá os meus dreads antigos, que tinha várias noites que eu dormia mal. Às vezes tinha pessoas que perguntavam assim pra mim, ai, mas não incomoda pra dormir? Mas eu gostava tanto dos meus dreads que eu falava, não, não incomoda não. Só que na verdade, tinha várias noites ali que eu jogava os dreads pra cá e jogava pra lá porque era pesada. E se a gente deita a cabeça em cima de um dread daquele lá, você fica com a cabeça tipo, sabe, torta, não fica confortável, não é muito bom. E é isso, essa daqui é a diferença que eu vejo hoje em dia, sabe? Porque hoje em dia também eu consigo colocar até mais dreads na minha cabeça do que eu usava antigamente. Então, sempre quando eu coloco um conjunto de dread em mim, geralmente eu coloco com mais de 30 dreads. Porque além deles serem leves, eu faço eles também mais fininhos, então ele fica com bom caimento na cabeça, né? Ele, tipo, me ajuda também no dia a dia, ele seca super rápido. Então dá pra gente ter mais dreads, porque quanto mais dreads você tem, mais volume fica mais legal, né? E assim, na verdade é uma questão mais particular aí que eu tô trabalhando, né? Porque vai de gosto, né? Então, assim, antes eu lembro que eu tinha acho que em torno de 25 dreads, mais ou menos, e eram super pesados e fazia um volume já bem grande na minha cabeça. Eu já não conseguiria colocar mais nenhum dread a mais, porque senão ia ficar cada vez mais pesado. Então, hoje, se eu quiser, exemplo, tá? Fazer a cabeça inteira, desde da franja aqui da frente até atrás, se eu quiser, eu posso colocar até em torno de 80 dreads, por exemplo, tá bom? Que é tranquilo. Não vai me atrapalhar, porque são dreads muito leves. Até legal colocar desde da franja também, porque você não vai ter nenhum cabelinho solto, então você pode inovar muito também nos penteados, também fica super bacana. E é isso, né? Outro ponto muito legal também de ter as extensões, né, as extensões visionárias, é porque quando a gente molha esse dread aqui, ele seca extremamente rápido. Então, eu lembro também às vezes que eu ia pra praia, ou eu ia pra alguma piscina, cachoeira, tinha vezes que eu não queria nem molhar os dreads, que eu fazia um coque em cima aqui da cabeça e já falava, não vou nem molhar. E às vezes eu ficava morrendo de vontade de dar um mergulho, de, sabe, colocar a cabeça na água mesmo, e eu não fazia, eu ficava limitada por conta dos dreads. Por quê? Eu sabia que se eu molhasse eles naquele momento, ia me pesar muito a cabeça e eles iriam demorar, tipo, o dia inteiro pra secar e talvez só no dia seguinte eles iriam secar também. Então, tipo, isso era uma coisa também que atrapalhava bastante, assim, né? Nessa questão de ter os dreads de cabelo humano. Deixa eu ressaltar também uma coisa aqui que é muito importante, tá, gente? Não tem problema nenhum você ter dreads de cabelo humano, tá? Desde que esses dreads tenham sido muito bem feitos, tenham sido feitos com a técnica certa, que você tenha os devidos cuidados, que tem que ter uma fibra humana, tá? Porque ela é mais trabalhosa na hora de você cuidar, na hora de você lidar no dia a dia. Mas nada impede também de você também ter dreads humanos visionários, tá? De alta qualidade. Porque aí tudo tem uma técnica por trás que vai fazer com que essa fibra humana ela seja muito bem dredada, que ela tenha um caimento específico, que ela te proporcione leveza também, tá bom? Então tem tudo isso pra falar também. Lembrando que hoje em dia, o que eu faço? Eu crio os dreads humanos somente com o próprio cabelo da pessoa. Então, quando eu vou colocar uma extensão de dread, são as extensões de fibra sintética de alta qualidade que eu uso, tá bom? Se você quiser trabalhar com cabelo humano, beleza, trabalha também, porque também é legal. Mas uma coisa que eu passei como experiência, que eu provei, o que é legal de você fazer uma extensão com cabelo humano é você ter uma fibra que seja inteira também. Assim como as fibras sintéticas, elas chegam pra mim, né? Porque antigamente, quando eu trabalhava com as fibras humanas, elas vinham com vários chumaços, muitos pedaços picotados, e isso era ruim para trabalhar, ruim na hora de fazer os dreads e ruim também depois nas manutenções, no dia a dia, para cuidar, enfim, davam N problemas.
Então é isso, só pra ressaltar também que é muito valioso também os dreads feitos com cabelo humano. Eu também tenho vários amigos dreadmaker por aí que trabalham somente com os cabelos humanos e fazem um trabalho assim show demais, que fica muito, muito lindo, tipo de bater palma. Então, só pra ressaltar aqui também as fibras humanas também que são maravilhosas, tá bom? Bom, então é isso, mas aqui no meu caso eu tô te mostrando mais sobre as fibras sintéticas mesmo, que eu trabalho bastante, né? Hoje em dia eu mudei bastante o meu foco, né? Depois de algumas experiências que eu tive, depois de alguns resultados que eu obtive, né? Então, resolvi me especializar nessas fibras sintéticas aqui de alta qualidade, me especializar nos dreads visionários, que é exatamente o que eu crio aqui, né? Posso te falar aqui também para você poder também criar extensões visionárias, tá bom? Então, um pequeno detalhe, que na verdade é um dos pontos fundamentais que eu falo aqui, é a fibra que você vai usar, tá? Então, a fibra, ela tem que ser uma fibra que ela aguente bem o calor, que ela seja muito semelhante ao cabelo natural, que ela seja leve, que ela possa, você consiga pentear essa fibra, tá bom? Porque teve uns momentos, quando eu comecei a querer me interessar pelas fibras sintéticas, eu comprei um monte de fibra que não serviu pra mim, comprei fibras que foram erradas. Então, eu testei vários tipos de fibras, né? E aí eu percebi que tinham fibras que eram muito pesadas, tinha umas que se assemelhavam muito com cabelo de boneca, então ficava um aspecto muito... não chegava nem perto de parecer dread, ficava muito artificial. Fora que, passando algum tempo dessas fibras também, elas ficavam muito emboladas, cheias de gominhos, assim, sabe? Enfim, você tem que saber a fibra que você vai usar. Então, o que eu te indico é, quando você for comprar uma fibra de alta qualidade, você pergunta pro vendedor se é uma fibra que tem a tarja lá escrito Premium, tá bom? Ela tem que ser Premium nessa fibra. Ela também tem que ter esses pontos que eu te falei, ser mais leve, ser resistente ao calor, poder passar a escova nela e ela não embaraçar com facilidade, tá bom? E ela tem uma cor mais viva, uma cor mais semelhante a cabelos humanos mesmo, tá bom? Então, essas são algumas características muito boas, fundamentais para você poder comprar essas fibras para poder criar essas extensões visionárias, tá? E o segundo ponto para você poder criar também as extensões é a técnica que a gente usa aqui. Então, vou te dar um exemplo, tá? Quando eu vou criar um dread, eu não preciso usar muito cabelo para criar ele, tá? Eu pego mechas mais finas mesmo. Então, assim, vai depender ali da criação que você vai fazer. Às vezes você vai querer fazer um dread que seja mais grosso, né? Tipo, com a espessura maior mesmo, né? Então, tudo bem, aí você pega um pouquinho mais de cabelo. Mas lembrando que você nunca vai pegar um montão de cabelo pra fazer um dread grosso, tá? É sempre menos cabelo que a gente pega. Então, por isso que elas acabam sendo mais leves, porque a gente não usa muito cabelo. Vou te dar um exemplo aqui, que eu tô fazendo aqui o meu dread, né? Então, vou te dar um exemplo aqui de fibra, um exemplo aqui de mecha que eu vou pegar, tá bom? Então, olha só, para esse dread que eu tô criando, que é um dread mais fino, né? Eu vou escolher esse tanto aqui de fibra. Então, olha só, vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho, tá vendo? Não é muito, olha. Se eu torcer essa fibra, olha o tamanho que ela vai ficar, tá vendo? Isso daqui é o suficiente para criar um dread com a espessura mais fina ou um dread com a espessura média, tá bom? Então, esse daqui é perfeito para você poder fazer já uma extensão que seja bem mais leve, tá bom, gente? Então, esse também é uma outra dica riquíssima aqui que eu posso te dar na hora que você for começar a criar essas extensões de alto nível, tá? Então, não precisa pegar muito cabelo, tá? Eu falo isso porque quando eu criava lá os dreads de fibra humana, geralmente a gente usa mais cabelo para criar eles, porque eles demoram mais para dredar, ele é mais sedoso o cabelo de fibra humana, então a gente pega mais cabelo que é para formar mais ali o corpo do dread. Então é diferente da técnica que eu uso para dredar uma fibra sintética, tá bom? Então a gente pega menos cabelinho mesmo, tá? Bom, então algum dos segredos para você poder ter essas extensões de alto nível, para você poder criar esses dreads de alto nível, dreads visionários, são esses dois pontos fundamentais que eu passei aqui para vocês,
que é uma fibra, né, que seja boa para isso, e uma técnica que você consiga proporcionar essa leveza no dread, tá? Então, pegar pouco cabelo é um ponto muito fundamental. A hora que você estiver dreadando esse dread, que nem eu tô fazendo aqui agora, gente, vou te contar um pouquinho de como que funciona aqui, essa parte aqui pra dreadar, tá bom? A gente não vai ficar muito tempo num ponto só dreadando. Por quê? Porque a fibra sintética, ela dreda muito mais rápido do que o cabelo humano, tá? Então, geralmente, quando a gente tá dreadando o cabelo humano, a gente perde mais tempo ali num pontinho só do dread. Já que na fibra sintética, a gente vai fazer várias dredadas em vários momentos, em várias partes do corpo do dread, para ir formando ele, tá? Então, se você prestar atenção aqui, ó, aqui eu tô fazendo uma transição, na verdade. Então, nesse momento aqui de transição, eu fico um pouquinho mais aqui com a agulha, que é para garantir que eu tô prendendo exatamente esses cabelinhos aqui, tá bom? Mas, ó, por exemplo, aqui pra mim já tá bem presinho, tá vendo? Outra coisa que a gente usa bastante é o pente fino para poder embaraçar esses cabelos, tá? A gente vai embaraçar sempre, ó, de baixo para cima, assim, ó, tá? Para deixar uma ponta longa, você não precisa subir muito o cabelo. Então, um exemplo aqui do meu dread, eu vou subir somente até aqui, porque eu gosto da ponta bem longa mesmo, tá? E esse chumacinho aqui que ficou, tá vendo essa parte aqui mais fofinha de cabelo que a gente subiu? Esse daqui, eu já costumo falar que isso é o recheio do seu dread, tá? Então, o seu recheio tá pronto. O que você vai fazer aqui agora? Agora você vai vir com os pontos com a agulha. E aí, você vai perceber, presta bastante atenção, tá, gente? Você vai perceber o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu comecei daqui de baixo e eu não vou ficar só aqui embaixo. Você vai perceber que eu vou subir rapidinho essa agulha, depois eu vou descer ela, depois eu vou subir de novo. Porque esse que é o segredo de você poder criar uma extensão leve, tá? Você não vai ficar perdendo muito tempo no ponto só. Porque se você fica num ponto só, você vai deixar ele muito rígido. E esse pontinho que você ficou ali criando, ele vai acabar ficando duro e vai acabar dando mais peso também para sua extensão, tá bom? Porque você fez como se fosse uma pedrinha ali no meio, então ela acaba ficando durinha, tá? Então isso vai deixar ela mais com deformidade, vai deixar ela com alguma bolotinha ali no meio. Então você percebeu aqui? Ó, eu comecei lá embaixo, já subi, já tô descendo de novo. Então é um processo muito rápido de você passar por essa extensão, tá vendo? Ó, então, eu vou dando uns pontos aqui com a agulha, vou embaraçando cada cabelinho que tá aqui no meio desse dread. Lembrando que eu já fiz, primeiro de tudo, um trabalho com pente fino, que foi de embaraçar já esse recheio aqui do dread. Então, isso também facilita para que você não perca muito tempo ali com a agulha, tá? Isso te facilita para você poder criar os dreads com mais leveza, porque aí você não vai precisar ficar tanto tempo ali no meinho para dreadar esses cabelos, porque o embaraçar do pente já fez isso para você. Então, nisso você acaba ganhando mais agilidade para criar essas extensões, você acaba fazendo mais rápido, né, um dread. Eu lembro quando eu fazia os dreads de fibra humana que, nossa, gente, eu demorava muito para criar um dread só. De verdade, tinha vezes assim que eu ia criar um dread do mesmo tamanho que esse daqui é uma extensão grande que eu tô criando, tá? Eu nem contei pra vocês aqui, mas é uma extensão de 70 centímetros, então ela é bem comprida. Mas um dread que eu criava no passado lá com 70 centímetros, eu demorava em torno de 2h30, 3 horas pra criar um dread só um, tá? Então só pra você ter noção de como que a gente vem evoluindo daí pra cá, né? Era surreal mesmo. Tipo, eu falo isso aqui hoje, eu penso, meu Deus, que absurdo. Mas é o que eu vivi, e é verdade. Eu passei realmente por isso, era muito difícil de criar aquelas extensões, porque o cabelo não favorecia nada, né? Então, já tinha o primeiro ponto aí, que era a fibra, que ela já era bem difícil de trabalhar. E o segundo ponto eram as técnicas que eu usava para dreadar essa fibra também, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me interessar pelas fibras sintéticas,
Eu sei que tem muito público, muita gente que gosta dos cabelos feitos, ou dos dreads feitos com os cabelos humanos. Então eu falei, eu preciso inovar também nesse mundo aí dos cabelos humanos, né? E foi aí também que eu comecei a buscar uma técnica própria também para criar as fibras humanas. E eu também chamo de dreads visionários e também chamo de dreads de alto nível, porque não deixa de ser, né? Eu tenho uma técnica que eu desenvolvi, que eu crio muito mais rápido também hoje em dia, essas fibras humanas, e com muita qualidade, né? Ela fica muito boa também, assim como essas extensões aqui de cabelo sintético, tá bom? Bom, gente, então é isso, olha só. Eu aqui só conversando aqui com vocês, falando aqui, contando um pouco da minha experiência. E olha como que é rápido, tá vendo? Não sei nem quanto tempo deu, mas se alguém quiser voltar aí pra ver quando eu comecei até agora, isso porque eu tô conversando. Se eu só focar aqui, assim, é muito rápido de fazer, muito rápido de desenvolver. Mas, ó, é assim que fica, tá vendo? E aí, o que você já consegue perceber? Quando você cria um dread que ele ficou legal mesmo, que ele ficou muito bom, só de você passar o dedo assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só de você passar o dedo assim, ó, você percebe a leveza que tem. Tá vendo como ele dobra conforme eu vou passando? Isso daqui fica maravilhoso. Então, você já percebe a leveza que ficou. E quando você balança, então, é isso, tá bom? Bom, gente, passei aqui um pouco do que eu posso aqui pra vocês de experiência, de incentivo para você também criar os seus dreads ou criar os dreads dos seus clientes, né? E é isso, esse daqui é um dos segredos, tá bom? Alguns dos segredos para você poder ter dreads leves, né? Extensões de alto nível, extensões visionárias. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco esse meu conjuntão aqui vai estar pronto. Vocês vão me ver com eles na minha cabeça aqui. Bom, gente, então é isso. Eu vou dar continuidade aqui nos meus dreads e vocês vão acompanhar eles desde esse começo aqui até o final, tá bom? Porque afinal de contas eu tô bem no comecinho mesmo. De dread aqui meu que eu já tenho pronto, eu tenho só 4. Então lembrando que eu vou criar mais ou menos em torno de 30 dreads. Então eu vou fazer questão aqui de mostrar pra vocês toda essa criação dos meus dreads, desde esse comecinho aqui que foi hoje, até o final deles e até estarem fixados aqui no meu cabelo, tá bom? Então é isso, espero te ver nas próximas aulas. Um beijo no coração!